presença dessa mulher maravilhosa, que a gente fez um bate-papo incrível. Se você não assistiu, é só você voltar no último podcast para ouvir mais sobre energia feminina, sobre relacionamento, como a gente trabalhar essa construção para ter relacionamentos saudáveis. E eu falei, fica aqui comigo, grava mais um pouquinho, vamos falar sobre maternidade, sobre família, sobre comunicação em relação às crianças. A Aline é expert nisso. Ela ensina pessoas, inclusive, em relação a isso. E eu falei, fica aqui 15 minutinhos, 20 minutinhos. No outro a gente até falou um pouquinho mais, e até que o papo foi bom. Mas que a gente pudesse também falar sobre maternidade, porque o feminino, ele acaba transbordando na maternidade. É uma continuação, a gente poderia dizer. Porque quanto mais longe do feminino a gente tá, mais a gente vai achar pesado e fardo cuidar das crianças, da família. Porque o cuidar da família é um cuidado muito de doação, né? As crianças não devolvem, elas não conseguem pagar de volta tudo que a gente doa para elas. Imagina se a gente for pôr na conta quantas noites acordadas, fraldas, e problemas, e choros, e birras que a gente teve que contornar. Não tem como, é impagável. Então, essa doação, esse ato de se doar sem poder esperar nada em troca, é um ato muito do feminino. E aí, quanto mais a gente integra o que a gente falou no último episódio, mais as coisas vão tomando forma, sabe? As pecinhas vão se encaixando. E aquilo que antes estava muito pesado pode, ok, tá fazendo um pouco mais de sentido, não vai deixar de dar trabalho, porque tudo mais maravilhoso na vida dá trabalho, mas já não é aquela coisa mais que te achata, que te diminui, sabe? O que você mais teve de dificuldade? Sem a menor dúvida, foi o processo de interiorização. Essa coisa de ficar em casa, aí amamentar, aí chora a cada 2 horas. A imprevisibilidade de não saber se vai dormir na soneca, se não vai. Se eu vou conseguir isso, se eu não vou conseguir. Eu sempre fui muito pra fora, eu sempre fui muito da rua. Eu sempre gostei de trabalhar, eu sempre tive muitos amigos. E tava sempre lá de fora. Eu sou do Rio, né? Carioca, tava sempre sendo da cidade, chopp com amigo, pós-graduação com outro. Eu acho muito lindo o jeito que vocês falam Rio. Rio. A gente em São Paulo, a gente fala Rio. Parece que é Rio. Vocês falam, como é que fala? Rio. Como que é? Não, fala de novo. É porque eu já falo um pouco paulista, senão a gente falaria Rio. Com Não, mas você fala um Rio. outro. Rio. Parece que o I, ele é maiorzinho, Rio. assim, ó. Aleatório no assunto, mas eu acho muito fofo. A Lari aqui no ensaio, ela fala igualzinho. Eu acho muito legal. Eu vou pro Rio, alguma coisa assim. Vou coçar minhas costas. Minhas costas é ruim, né? Aí eu denuncio total, mas o R eu já dou uma disfarçada. Eu penso que dou. Então, eu sempre fui muito pra fora. E esse processo de ficar em casa, ele foi muito pesado pra mim. Então, quando eu tive os meus 2 filhos, não é porque eu já tinha um que quando nasceu o outro, eu falei, eu tô bem. De novo, eu tô em casa. Então, eu sofri ficar em casa. E aí, com os 2 muito próximos, porque eles têm 1 ano de diferença, é muito em casa. E é muita doação. Eu não via mais ninguém, eu não via pessoas. Mudei pra São Paulo, não conhecia nenhuma pessoa. E aí eu entrei num buraco negro, assim, porque eu só estava lá, em casa, com ele, sem parar. E eu não conseguia respirar, eu não conseguia ligar pra uma amiga que morava perto pra ir me resgatar, sabe? Ai, vem aqui só pra trocar uma fralda comigo. Não tinha quem recorrer. Aí eu fui fazer, ok, não fiquei em casa, depressiva, fui na pracinha, fiz amizade. Mas não é a tua galera, né, que te conhece antes. Então essa, sem dúvida, foi a parte mais difícil. O bom da vida é que nada é imutável pra sempre, né? As crianças crescem e os espaços se abrem. A vida vai voltando gradativamente, cada um no seu tempo. Mudou seu relacionamento? Totalmente. Eu e o Du, a gente fala que a gente nunca brigou, até ter o Gabriel. Então, a gente namorou 4 anos, foi casado por 2 até ter filho. Então, a gente estava 6 anos juntos, a gente nunca brigou. A gente nunca brigou. Eu era fofa, feminina, trabalhava para um canto, ele trabalhava para o outro, eu fazia pós 2 vezes por semana. A gente se encontrava em casa, sei lá, 3 vezes por noite, assim, à noite, fim de semana, ou dia de semana e fim de semana, saía para passear, 2 jovens, ia pra praia, curtir. Não tinha disputa, não tinha briga, até a criança chegar. Aí começa a disputa de quem tá mais cansado. Porque você chegou do trabalho. Mais, quem fez menos. Quem fez mais. Porque eu fiquei aqui, eu estava cansada. E você chegou do trabalho, quem dera eu ficar no trabalho. Tem pausa pro café, você pode encontrar as pessoas no almoço. E eu, aqui não tem pausa não. Aqui ó, número 2 com criança no negocinho, você sacudindo o negocinho, tentando fazer número 2. É banho com um carrinho estacionado dentro do banheiro, porque se chorar eu escuto. Aqui é sem pausa. Mas eu no trabalho, eu também estava estressada.
Aí começa. Não tem fim essa discussão. Não tem fim. Não tem fim. Porque não tem certo e errado. Ambos estão cansados e ambos estão tentando se entender. E aí a gente, nossa história, como emendou um filho no outro, sem ajuda, né, morando no exterior, sem ninguém, a gente se fortaleceu. Ou resolve isso, ou resolve isso. Se fortaleceu e se virou, porque eu não tenho que fazer o quê? Vou largar a criança, vou cuidar. E ao mesmo tempo a gente também se distanciou enquanto casal. Então, enquanto pais, a gente se fortaleceu, enquanto casal, a gente se perdeu um pouco. E aí a gente precisou ficar mal enquanto casal para perceber que a gente queria se reaproximar. E isso tudo tem fase, né, Fabi? Se a gente tá falando isso para uma mãe que tem um filhinho de 3 meses, de 6 meses, ela precisa um pouco mais de respiro, talvez ainda esteja cedo. Se a gente tá falando com uma mãe que tem um filho de 2 anos, 3 anos, será que não dá para pensar nisso? Não dá para pensar agora no casal? Não tem uma data, não tem um corte. É a vida, como ela é, cada um tem sua circunstância. Mas será que agora não dá para abrir esse espaço? Para sair só os dois? Eu vejo que tantas mães, pais, têm filhinhos e depois não saem mais enquanto casal. E é totalmente diferente. Quando eu saio com eu e o meu marido só, ele me dá a mão, ele me dá carinho, aí ele me bota do lado de dentro da calçada, porque ele nunca deixou andar do lado de fora onde passam os carros. E aí ele olha no meu olho, ele conversa comigo. Quando estamos juntos com o Gabriel e a Amanda, também é maravilhoso, só que de outro jeito. Ele dá muito mais atenção para as crianças, porque ele gosta de brincar, porque ele trabalha fora e sente saudade, ele quer ser o pai legal também, ele quer participar, quer jogar futebol com o Gabriel, quer se construir não sei o que lá com a Amanda, e fica brincando, e fica lá. Não é a mesma atenção, sabe? Não é a mesma energia. Então, quando estamos eu e ele só, a gente se reconecta. É como se a gente se visse jovem quando a gente se conheceu. E é igualzinho como era antes. É como se se visse jovem. Eu vejo nele, ele foi... normal, né? Eu também envelheci, ele também envelheceu. Aí os cabelinhos foram caindo aqui da frente, assim. Mas eu olho ele como no dia que eu conheci ele na empresa. E ele sempre vai me olhar como a Aline de 21 anos. Porque a gente se conheceu nessas versões. Eu acho isso tão lindo. Se a vida der pra gente a chance de envelhecer juntos, só a gente vai lembrar dessas versões. É como um guardião da nossa alma, assim, né? Só ele sabe essa minha versão. Do jeito que a gente se conecta. É muito legal. Então, quando a gente Isso tá que eu tava só... falando pro Caio agora, a gente saiu, as crianças foram pra praia, saiu só eu e ele pra comer, né? E eu falo, gente, eu amo isso. Eu sou fã da minha família, eu amo minha família, eu falo disso o tempo inteiro, mas quando eu tenho meu momento com meu marido, eu sei que meus filhos vão ter a família deles e que eu, em algum momento, eu vou me tornar parente, eu vou ser aquela visita Ainda mais no Natal, né? Mas tá tudo certo, eu já tenho meus planos. Eu e o Caio, a gente vai viajar o mundo. E eu quero que eles me liguem. Mamãe, volta pra cá. Mamãe não, né? Mãe. A mãe. Sem mamãe. Mãe, não volta pra casa, porque vocês não param de viajar. É isso aí. Fiquem com saudades. Eu não vou ser aquela mãe carente que vai ficar... Ai, você não veio me visitar. Tá doido. A gente pode se encontrar pra chorar essas pitangas, mas bota pra girar esse mundo. Vou curtir o mundão com o Caio viajando. Agora eu nem sei o que eu ia falar, que eu tava falando pra ele. Eu olhei pra ele e falei assim, olha coisa louca. Eu sou a pessoa no mundo, não tem ninguém no mundo que te conhece mais. Assim, eu sei tudo. Eu sei o que você tá pensando, eu sei o que você tá sentindo, eu sei suas fraquezas, eu sei seus desafios, eu sei suas fortalezas, eu sei os seus medos. Eu sei um raio-x inteiro, assim, ó. Isso é E muito... você comigo. Isso é muito profundo, Fabi, porque você acessa a alma dele. A alma. As pessoas que o conhecem hoje vão ver outras camadas. Um fragmento. Vão ver fragmentos. Daquela versão, daquele papel que ele tá exercendo, ou do meu papel que eu tô exercendo, mas você não vê a pessoa por inteiro, né? Sim. Essa é a beleza da gente nutrir essa relação há tanto tempo. Isso não significa que não pode chegar neste ponto para quem está construindo uma relação agora também. Ela pode chegar nesse nível de profundidade. Mas eu tô conhecendo agora aos 40. Então, aos 70, você conheceu aos 40. Mas você sabe que eu acho que isso é muito importante para as crianças. Por quê? A gente fala muito sobre... O Caio sempre enfatiza muito o quanto ele me ama para as crianças. E eu sempre enfatizo o quanto eu amo ele. E o quanto o Caio sempre fala, a sua mãe é a coisa mais importante da minha vida, porque se a mamãe não existisse, vocês não existiriam.
o meu amor por ela. Aí a gente foi até agora jogar Uno na casa dos primos do Caio. E aí o Caio tava contando no carro como que ele me pediu em casamento. Que Ai, ele que ajoelhou, legal. as coisas que ele... O Theo falou assim, pai, 6 anos, eu menino. Pai, isso é muito lindo, me deu até vontade de chorar. Ele chorou, ele ficou, eu juro por Deus, ele ficou emocionado. Que lindo! Ele ficou emocionado com isso. E eu falo, cara... Ele nem deve entender direito o que é casar, ele sentiu a emoção. Eu falo, ele é o ogro mais fofo que existe na face da Terra. Porque ele tem a brutalidade dele, mas ele é tão romântico ao mesmo Que tempo. lindo. E eu falo, cara, o quanto é importante isso pra segurança, pro Sim. amor. Sabe, pra criança, dela olhar um pai e uma mãe que tem congruência. Sim. Que tem, sabe, que eles olham e falam assim, tem amor. Isso dá muita segurança. Dá muita segurança Eu sou pra feito criança. desse amor. Eu sou feito disso. desse amor. Então eu sou isso. Eu sou isso. Isso é muito profundo e é legal falar, porque muitas mães, elas sentem que elas... a forma como elas mais vão ensinar é fazendo pela criança, fazendo pela criança, fazendo pela criança a tal ponto, se chegar no extremo, de não fazer mais nada por si. E não fazer mais nada pelo casamento, por essa relação, pelo seu companheiro. Não cuidar do todo, né? Só da criança, a criança, a criança. E isso não é saudável. Isso às vezes até sufoca essa criança, porque gradativamente ela vai crescendo e vai precisando de autonomia, vai precisando de um espaço para ser ela mesma. Se você está sempre em cima dela, isso não dá autonomia, ela vai perdendo esse senso de identidade própria. No entanto, se você demonstra amor em casa, se você abraça o marido te abraça, o companheiro faz um carinho em você, vocês fazem um programa juntos e eles veem você dando risada. Não é com eles, não é com as crianças, é os adultos, sabe? Eu gosto de dizer, hoje a mamãe vai sair com o papai. Mas eu quero ir, eles vão chorar. Choram, os meus choram até hoje, eu quero ir também. Dia do papai e da mamãe. Sabe por quê? Eu amo sair só com o papai. Amo. Aí ele, mãe? Então tá. Então vou dormir. Agora já estão maiores, já falei isso mil vezes, já entenderam. Eles choram. Automático, já sabe que tem o momento do papai e da mamãe. E isso é legal, sabe por quê? Eu não tô fazendo um sermão. Quando você for casado, Gabriel, vamos tratar bem sua esposa, porque mulheres precisam ser tratadas com amor. Isso é importante dizer? Ajuda quase nada. Porque se isso não tiver coerência com a vida prática, a criança não assimila. Ela vai entrar pro ouvido, sair pro outro, falar, não assimila. Agora, se você olha pra ela e fala, me arrumei toda linda pra sair com o papai. Ou, mas não tô mais casada, vai dar ruim? Não. Vou sair com meu namorado, com o fulano, ou com as minhas amigas. Isso também é legal. Hoje eu vou sair com as minhas amigas. O amor próprio, o momento que você tem pra você. Você, filho, não é tudo na minha vida. Você não é o centro da minha existência. Você é uma parte extremamente importante. Mas eu tenho amigas, eu tenho marido, eu tenho outro trabalho. E tudo isso me importa. Então não precisa falar pra sair escondido. Ou dizer, eu não queria ir pra ficar com você. Não é verdade. Fala com alegria. Nossa, mamãe vai ter momentos muito felizes com as amigas dela, igual você tem na escola, brincando com seus amigos, naquele dia que você encontrou seu amigo no parque, sei lá. E aí você vai mostrando para a criança que a vida, ela tem todos esses papéis. E que você tenta, na medida do possível, nutrir um pouco eles. E isso vai dando um senso de pertencimento muito grande para a criança. É estranho, né? Porque é contraintuitivo. Eu estou educando quando eu saio de perto? É educativo sair só com meu marido? Meu filho não vai sofrer? Vai dar uma choradinha. Vai. Igual se ele falar, quero comer chocolate. E você vai responder, amor, te amo muito, agora é a hora do almoço, é arroz e feijão. Ele não vai chorar? Vai, mas aí você vai deixar de dar arroz com feijão só para ele não chorar? Você não faria isso com comida. Então, por que fazer isso com o resto? É a mesma coisa. Você vai acolher, vai dar carinho, falar, eu sei que você queria ir, né, amor? É tão bom quando a gente tá junto em família. A mamãe ama também. Agora é a hora do papai. Pronto. Acolhe, dá colinho, distrai e segue a vida. Não deixa de fazer aquilo que é importante pra você, de nutrir os seus relacionamentos. Porque o que você trouxe é muito bonito. Um dia eles vão embora. E eles não têm obrigação de preencher nossos vazios, não. Você sabe que quando eles foram pra praia, eles foram na sexta e voltaram no domingo. E era um final de semana que a gente tava super exausto, a gente tava super cansado. Então a gente não marcou nada. O que aconteceu? A gente não tinha o que fazer. E eu olhava pro Caio e falei assim, é desesperador porque a casa não tem barulho. Gente, é sério, a casa não tem barulho. Nenhum barulho.
Não tem uma bagunça pra eu arrumar, não tem uma pessoa pra dar bronca. Pra me distrair aqui. E, tipo assim, eu sentava no sofá, o tempo não passava. Eu falava, meu Deus, o que as pessoas fazem? Quando não tem filho, o que elas fazem? Eu olhava pro Caio, e aí eu falava assim, e aí eu olhava, e 1 hora, assim, sentado no sofá, que a gente. O que a gente faz? Pra onde a gente vai? Eu falei assim, imagina uma vida Assim. depois que as crianças vão embora. É isso que vai ser. Como que você se reencontra? Como é que você entende os seus gostos? O que você é, o que você gosta de fazer? Eu penso, Fabi, que o segundo setênio, que é onde os meus filhos estão agora, de 7 a 14 anos, Fala um pouco dos setênios. Os setênios são muito interessantes, é um estudo de uma ciência espiritual que chama antroposofia, que é a caminhada do ser humano. É como se fosse quase terapêutico, assim, vamos conhecer sobre nós mesmos com essa lupa? Então vamos pegar essa lupa e dar uma olhada. É como se o transcorrer da nossa vida entre o nascimento e a morte fosse marcado por pequenas fases. Às vezes eu brinco, tipo fase de videogame, aí eu jogava Super Mario. Aí você matou o chefão, passa para a próxima fase. Na próxima fase tem outros desafios, outras metas, mas você usa o poder e a experiência da fase anterior, né? O personagem ele vai se fortalecendo. Nós somos assim. E para ficar pedagógico, a gente conseguir entender esses pequenos ciclos, são os pequenos ciclos de 7 anos. E é como se cada um desses ciclos fosse uma fase de videogame. Não é que todos teremos os mesmos desafios idênticos, mas tem a mesma essência. Então, por exemplo, não dá para falar de todos aqui. De 0 a 7, o objetivo principal é tomar posse do corpo físico. Isso é meio óbvio. O neném nasce todo mole, não consegue nem segurar a própria cabeça, termina com 7 anos, com o dente trocado, firme, jogando futebol, arremessando bola, virando de cabeça para baixo, dando estrelinha. Ué, como é que ele saiu daquela coisa mole e gelatinosa para isso? É o objetivo. Esse é o grande objetivo. Então, a gente tem que tentar preservar, enquanto adultos, cuidadores, preservar essa energia para que essa energia vital esteja focada, né, nesse amadurecimento desse corpo físico. Quando a gente vai para o segundo setênio, a gente está falando de emoções. Agora, o que vai se fortalecer é o corpo das emoções. E aí, você vem ali aos 9 anos, crise de emoção. Crise, eu te odeio, bate porta, eu não queria ter nascido aqui, não queria que você fosse minha mãe, meu pai. Vou morrer, isso é muito difícil, a minha amiga não quer mais falar comigo. 4 de agosto desse ano começa. Oi, querida, Oi, tudo querida, bem? como chama o Rubicão esse? Bem-vindo, Rubicão, ao meu oi, lar, Rubicão. entra aqui. Claro a Bela que vai me dar um presente, né? Oi, mãe, Rubicão pra você esse aqui, esse presentinho pra você desembrulhar. Claro que cada criança... 9 anos ela vai fazer esse ano, 9. E começa entre 8,5 até 9,5. Então, algumas crianças vão viver um pouco antes, outras um pouco depois. Isso vai existir, Aline? Toda criança passar pelo Rubicão no segundo setênio, de 7 a 14 anos? Sim, todas irão. Não da mesma forma. Então, vai ter a criança que vai sentir mais. E ela vai ter mais raiva, bater porta, não queria ter nascido aqui. Vai ter a criança que, pelo seu temperamento, a personalidade que já se formou inicialmente no primeiro setênio, ela vai se recolher, ela vai ficar mais quieta, ela vai dizer ok pra tudo. Mas isso não significa que ela não tá sofrendo. Ela entra no quarto, ela chora, ela tem angústias, ela tem borbulhando sentimentos, ela só não tá expressando. Aí vai ter a criança que vai externalizar isso na escola, que não vai externalizar só em casa. O fato é, todos vivemos as mesmas fases. Tem uma fase que eu gosto muito, eu vou pular porque senão não vai dar pra falar de todas, dos 21 aos 28. Em termos gerais, nós precisamos de 3 setênios para nos tornarmos autônomos, como um todo, de 0 a 21 anos. Tem o primeiro setênio de 0 a 7, o segundo de 7 a 14 e o terceiro de 14 a 21. Deu 21, é como se você tivesse inteiro completo. Seu corpo físico, das emoções e seu corpo espiritual agora estão unidos, prontos para viver essa jornada aqui na Terra. Acabou a parte da herança dos pais e agora é a parte desse jovem. E eu acho tão lindo o setênio de 21 a 28, ele é marcado como se fosse por uma peneira. Esse jovem, então, ele vai para o mundo, é uma época que a gente faz faculdade, tem os nossos primeiros empregos, muitos de nós nos casamos, escolhemos um parceiro de vida, ou viajamos, né? Assim, vamos conhecer outras culturas, outras pessoas. E algo muito importante acontece nessa vivência, nesses 7 anos. A gente começa a passar uma peneira daquilo que eu recebi dos meus pais, mas eu não quero, não sou eu. E o que, ok, isso é legal, isso eu quero manter. Fica. E aí, como que a gente vê isso? Grandes mudanças na casa dos 28 anos, que é quando encerra esse setênio. Então, pra mim, por exemplo, foi a mudança de país, nascimento de um filho. Então, mudou de setênio agora? 35?
Ah, você está no início do meu setênio, que eu tenho 36. É marcado por muita intensidade interna. Nossa! Ô, meu pai, gente. Meu Deus! Não tem um. É muito difícil. Qual que é o que relaxa, que descansa? Acho que... Qual você tem Não sei se esse? tem algum... Tá, gente, se você achar, você me fala. Se eu achar, eu te Ah. falo, tá? Eu tô procurando também onde eu relaxo. Aos 28 tem essa ruptura. Então, tem gente que fez a faculdade, começou a trabalhar e fala, não quero mais. Aí tem gente que casou, separou. Aí tem quem vai casar com 28 anos, quem vai ter filho com 28 anos, vai começar um novo projeto aos 28, mudou de casa, mudou de cidade. Se você for procurar na sua biografia, algo importante aconteceu em torno dos 28 anos. Pode ser um pouco menos, um pouco mais. Que é como se você dissesse, eu vou dar o meu exemplo só pra demonstrar. Eu ouvi da minha mãe sempre, né, da minha família, dessas mulheres fortes que me criaram. Vai pro mundo, não dependa de homem, vai atrás da sua carreira. O que eu fiz com 26,5, pertinho de 28? Decidi largar toda a minha carreira jurídica, trabalhava exatamente onde eu queria, na empresa que eu queria, tinha acabado de ser promovida, pra ir com meu marido pra Nova York. Do Owen. É porque você tem muita coragem com essa idade, né? Você tem uma vida inteira, você se sente, tem uma vida inteira. Então você recebeu uma proposta pra Nova York? Meu amor, tô pedindo demissão agora, o que precisa? Eu fui a primeira a falar, incrível. Ele, não sei se eu vou. Nossa, muito legal. Mas você vai deixar todas as suas amigas, a gente morava no Rio. Você vai deixar todas as suas amigas, o seu trabalho, arruma outro. Né? A gente tá naquela fase que, ok, a vida é maravilhosa, essa vida. E fui. E olha que ruptura interessante, né? Aquilo que eu sempre ouvi, que até então eu fiz faculdade pública, estudei pra passar na faculdade, fiz pós-graduação, tudo bonitinho. Tudo que eu aprendi, eu deixei pra trás. Que lindo isso. Foi bom, me ajudou, mas não é o que eu sou. A minha missão talvez seja outro caminho. E aí eu aceitei essa aventura que me levou pra longe dessa formação de fato. Então, cada setênio, ele traz o seu desafio. Não vai ser igual para mim e para você, mas nós vamos viver... É uma busca parecida. Emocionalmente ou energeticamente, angústias similares, cada uma no seu campo, cada uma na sua realidade. Mas se a gente senta e conversa pessoas entre 35 e 42, se a gente fizesse uma roda só da cidade, começasse a contar a nossa vida, e falar, eu também, eu então, também. o que eu vou passar agora? Me conta. Dos 35 aos 42, a gente tem uma fase de aprimoramento. Tá. E você começa a deixar para trás tudo que é ego, que sou eu, porque 33 é a idade de Cristo, é a idade, assim, o ápice da sua vida material. De 33 em diante, tudo começa a fenecer. Então, se a gente nasceu 33, dali do 33 em diante, começa tudo a cair. O físico. Colágeno. Colágeno, inclusive. Bunda, A né, pele. gente? Tudo mesmo. Tristeza. E isso tem um motivo. Quanto mais a gente deixa para trás esse corpo físico, mais se eleva a nossa sabedoria espiritual. Por isso que no auge do nosso físico, até 33, não é normalmente o ápice da nossa sabedoria e espiritualidade. Porque ela precisa um pouco mais de calma para ela aflorar. Então, aceitar o envelhecimento é se entregar para esse processo espiritual também, é aceitar essa sabedoria, aceitar que não é só o que eu pareço, mas o que eu sou. E começa essa busca mais interna, dos 35 aos 42. 37,5, sabe, 9, que você vai viver aí com a Bela? A gente vai ter o nosso. A gente tem, vamos chamar do nosso Rubicão próprio aqui, com 37,5. É como se a gente passasse nesse caminho da vida e abrisse a janelinha e espiasse os compromissos que a gente fez antes de vir para cá. Aos 37,5, a gente vai repassar de uma forma energética, espiritual, emocional, como você quiser denominar, por uma revisão dos nossos compromissos. O que você veio fazer aqui? Com o que você se comprometeu? Que mudanças você veio realizar? Quem você veio ajudar? O que você veio evoluir em você mesmo? O que você veio resgatar? O que você veio produzir para o mundo, para si? E aí a gente passa por uma certa angústia, quanto mais distante a gente está do caminho agora, com o tá exatamente nessa fase, 37,5, exatamente. Olha, é o segundo nodo lunar. Cravado. E aí, quando a gente está muito distante, a intensidade da angústia, às vezes a gente tem tudo, se você olhar na cidade. Você pode olhar um alto executivo, que aos 38, 39, já tá bem de grana, já tem seu apartamento, já tem seus filhos, tá casado. Começa a se questionar de propósito, talvez.
Aí começa, como é que pode eu ter tudo e ainda ter um vazio? De onde vem esse vazio? Eu tenho saúde, eu tenho família, eu tenho isso, mas tenho um vazio, mas tenho um vazio, mas tenho um vazio, uma Que angústia. loucura, foi agora, esse mês, que ele virou e falou assim, eu tenho tudo. Foi quando a angústia foi embora. Zerou a angústia. Foi quando veio, talvez abriu, acho que foi exatamente. Essa janelinha. Abriu a janelinha, olhou e falou assim, cara, É isso. eu tenho tudo. Isso é E maravilhoso. fechou a janelinha, acabou toda a e angústia. seguiu. Uhum. Isso é maravilhoso. Significa que ele, de alguma forma, espiritual, emocional, ele reencontrou esses compromissos e talvez ele não esteja longe, esteja tudo bem. Às vezes, não é uma mudança radical, às vezes é uma forma de. Não é sair de um emprego, largar um casamento, uma relação. Às vezes é mudar o formato, é reintegrar uma energia, é fazer a mesma coisa de um jeito diferente. Às vezes não é sacode, às vezes é, às vezes não. Por isso que depende de cada situação. O fato é que pode vir uma angústia perto dos 37, um pouquinho mais, um pouquinho depois. Tanto que a gente vê, né? Tem histórias de galera de perto dos 40 que termina casamento, que larga emprego executivo numa grande empresa e vai, sei lá, fazer culinária na Europa. Sabe? Ai, cansei, nunca mais vou usar terno na minha vida. É isso, e é sempre perto dos 40, coincidentemente. Só que se a gente conhece esse processo, então a gente pode colaborar com ele. E talvez não se sentir tão pesado. Porque né? Porque é uma coisa doida, né? Quando a gente passa por alguma dificuldade, a gente tende a achar que só nós estamos sendo os desfavorecidos, que só a gente foi escolhido pra ter uma dificuldade. E a verdade é que cada um tá vivendo a sua dificuldade. Uhum. Ainda mais hoje em dia, não tem ninguém tranquilo. E tem fase na vida que tem muita gente vivendo a mesma dificuldade. Então é bom quando a gente escuta um pouco disso pra entender que, cara, você tá com dificuldade, mas eu também tô, e pode ser que a gente consiga crescer junto. E às vezes tá tudo bem. Pelo autoconhecimento, de você entender um pouco mais. Né? E às vezes é isso, tá tudo bem. E você tá tudo bem. realmente deveria estar tendo essa dificuldade com essa idade. Que bom que não é depois, porque aí atrasou. Porque pode ter gente, Fabi, que vive essa angústia, mas, por exemplo, falando com mulheres, né, que estão ali no masculino, na execução, vive a angústia, mas enterra ela, enterra. Não vou parar, não vou parar, não vou parar, não vou parar. Não vai sumir. A vida vai trazer de novo um desafio, uma pessoa, uma situação para te fazer olhar. O problema se repete em formatos diferentes. Só que vai intensificando. Até você resolver. E aí a gente tem visto, por exemplo, muitas pessoas ali com 42, 44, tendo doenças mais graves que a gente só teria mais velho. Às vezes a vida vai encontrar um jeito, ela vai dar entendeu? um belo de um tapa. Vamos olhar se aqui, acordar. Querido, assinado Deus, só falta isso, né? Uhum. Então esse parar para escutar, esse podcast, esse momento de pausa, de reflexão é necessário para nossa jornada, para nossa biografia. E que bom ter esse conhecimento, né? Que bom. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente foi de maternidade ao Rubicando 37,5. Lina, obrigada. Obrigada, pela sua presença, Fabi. pelo Foi seu maravilhoso. Se vocês quiserem ficar mais perto do conteúdo da Aline, absorver isso já até de uma forma mais prática, intencional, educacional, é só vocês acompanharem a Aline de Rosa no Instagram, que eu tenho certeza que ela vai dar uma aula pra vocês, para que vocês consigam aplicar esses conhecimentos. Venham. Eu espero vocês no nosso próximo Café com Joia. Tchau. Tchau.